Olá pessoal, aqui é Thalita Álida e hoje eu tô aqui para responder todas as perguntas que vocês me fizeram lá no Insta, tá bom? Eu separei algumas e com certeza eu espero abençoar a tua vida de alguma forma, de alguma maneira, compartilhando aquilo que Deus tem feito no meu ministério durante todo este período, né? Durante todo este tempo, eu tenho visto a mão de Deus na minha vida e eu quero te abençoar de alguma forma, contando algumas experiências que Deus tem me proporcionado viver. Então vamos lá para a primeira pergunta. Essa pergunta é da Súria. A Súria mora na Bahia, em Cipó, Bahia. Súria, muito obrigada pela sua pergunta, muito obrigada pelo seu carinho. E ela pergunta assim: Thalita, qual foi o maior desafio que você enfrentou para gravar o seu primeiro CD? Então, Súria, o maior desafio da minha vida foi acreditar. Acreditar que Deus tinha algo específico para mim, acreditar que Deus tinha me chamado para algo. Então, esse romper, esse acreditar, sabe, foi muito difícil. As interrogações, as dúvidas, sabe, sempre vinham, o medo de enfrentar isso, de expor as minhas composições, as composições que Deus tinha me entregado. Então foi muito doloroso romper isso, sabe, eu acreditar mesmo que Deus tinha algo pra mim, que Deus tinha algo em mim, né? Mas no momento que eu acreditei, que eu resolvi acreditar e dizer, não, eu escolho confiar naquilo que Deus tem pra minha vida, tudo mudou, tudo foi diferente. Não foi fácil, mas foi glorioso quando eu decidi acreditar que Deus tinha me chamado para algo específico. Então, acredite você também, Deus tem algo específico para sua vida, você tem um lugar em Deus. Vamos lá para a segunda pergunta. Essa pergunta é da Júlia Vitória. Júlia, beijo, muito obrigada pela sua pergunta. Ela pergunta assim: você vai gravar outro CD, Thalita? Então, Júlia, a gente tem um primeiro CD, que é o CD Ele Reina, né? Onde tudo começou. É um CD também autoral. Eu agradeço e louvo muito a Deus por esse CD, muito lindo. E temos o DVD Perfeição. E em 2018, Deus tem gerado algo novo no nosso coração, né? Que é o EP Teu Chamado, né? Com a música Teu Chamado, que o povo já tá cantando e eu glorifico a Deus por isso. E esse EP vai ser composto por 5 canções, certo? Então, no mais novo projeto Thalita Álida, né? Então, assim, eu tô muito feliz e espero que possa abençoar a vida de vocês de alguma forma. Então, esse é o novo projeto para 2018, EP Teu Chamado. Então, vamos lá curtir Teu Chamado. Já tá aqui no meu canal, assiste, compartilha e seja abençoado e abençoe outras vidas em nome de Jesus. Vamos agora para a terceira pergunta. Essa é a Bruna Ventura. Ela pergunta assim: Thalita, qual o processo para registrar as suas composições? Então, Bruna, o primeiro passo é você procurar uma editora da sua confiança, né? Alguém que você confie, que você goste do trabalho daquela pessoa, né? Então, graças a Deus, Deus tem colocado na minha vida um homem de Deus, né? Que é o Roberto Luna. Eu faço parte da editora dele e louvo a Deus pela vida dele, porque assim, é um trabalho de seriedade, um trabalho profissional mesmo, né? Então eu agradeço a Deus. Então o processo é esse: procura uma editora e tudo vai se resolver, você vai poder registrar também as suas composições, tá bom? Vamos lá agora para a quarta pergunta, e essa pergunta é a da Geise Santos. Olha só a pergunta dela, vamos ver se aqui eu entendi. Ela pergunta assim: para onde você está agora? Se você olhar para trás, você percebe e vê o propósito de Deus te sustentando até hoje? Então, Geise, eu vejo a mão de Deus me sustentando sim até hoje, porque se não fosse a mão dele me sustentando, eu vou contar a vocês, eu não estaria aqui para contar história, certo? Então, assim, eu vejo a mão dele me sustentando sim em tudo. Ele me guia em tudo, eu escuto a voz dele em tudo. Então, assim, vale a pena você parar, assim, sabe? E pedir a direção dele, porque não vale a pena dar um passo, sabe? Um passo sequer sem a voz dele tá ecoando no seu ouvido. Então, assim, vale a pena você ter essa intimidade e pedir a ele direção, porque ele dá a direção certa. Então, assim, vale a pena esperar a voz dele bradar no teu coração, amém? Então, ele tem me sustentado sim, viu, Geise? Muito obrigada pela sua pergunta.
Vamos para a quinta pergunta, pessoal. Essa pergunta é a da Jaqueline Teixeira. Ela é de Palmas de Monte Alto, Bahia. Gente, muito obrigada pelo carinho do povo da Bahia. Muito feliz, ó. Beijo, eu amo vocês, sim. Jaqueline pergunta assim, ó. Qual foi a sua maior dificuldade durante a sua trajetória com Cristo? Essa daí é forte, hein, Brasil? Vamos lá. Jaque, a minha maior dificuldade, a minha maior dificuldade, ela pergunta, durante a sua trajetória com Cristo. A minha maior dificuldade foi quando a gente tem várias, né? Várias provações, várias dificuldades, várias lutas, provações, mas teve uma que marcou muito a minha vida, né? Que foi a perca da minha mãe. Eu perdi minha mãe com 14 anos de idade, certo? Então, foi um processo muito doloroso, assim, muito, muito sofrido. E eu tinha apenas 14 anos, né? Eu sou a mais nova das minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs, né? 2 irmãs lindas. E eu sou a mais nova. Então, assim, foi um processo muito, muito sofrido mesmo. Mas Deus, ele me fez triunfar. Ele foi pai, né? Todo momento ele esteve comigo, ele esteve cuidando da minha vida, cuidando da vida da minha família, cuidando das minhas irmãs. Então, assim, esse foi um processo bem dolorido, bem sofrido mesmo. Mas Deus, ele sempre foi comigo, ele sempre foi com a minha família. E eu louvo a Deus por isso, tá bom, Jaque? Muito obrigada pela sua pergunta. Sexta pergunta, pessoal, é da Isa. Olha só, Isa pergunta assim, ela é de Natal, viu? Beijo, Isa. Ela pergunta assim, quando você começou a perceber o seu chamado? Isa, então, é bem interessante essa pergunta. Como é que eu comecei a perceber o meu chamado, né? Sempre Deus vinha falando promessas e tal, usando alguém, testificando no meu coração, mas teve, assim, um ponto, assim, pra me perceber mesmo que eu tava sendo chamada pra algo específico. E esse ponto de partida foi as composições. Quando as composições começaram a chegar, quando as composições começaram a fluir, né? Eu percebi, eu digo, pra que essas composições? Pra que essas canções? Eu não entendia, né? Mas aí eu percebi que eu estava escrevendo algo para abençoar vidas, abençoar a minha geração. Então, assim, eu fui chamada para algo. Então, assim, acho que foi as composições chegando e Deus confirmando o que Deus tinha para mim. Então, foi as composições que Deus me entregou. Tá bom, Isa? Beijo! Vamos lá para a sétima pergunta. Essa pergunta é da Lu Oliveira Marques e ela é do Rio de Janeiro, mas atualmente ela mora em João Pessoa. Beijo, Lu! Ela pergunta assim, com quantos anos você teve uma experiência com Deus? Olha só, muitas perguntas, e olha, com quantos anos você teve uma experiência com Deus? Com quantos anos você casou? As suas inspirações, lutas e provações. Ela quer saber de tudo. Então vamos lá. Lu, com quantos anos eu tive uma experiência com Deus? Eu tive uma experiência bastante especial na minha vida. Várias experiências, né? Eu fui criada no lar cristão, né? Então, assim, os princípios que foram me ensinados foi no lar cristão. E experiências grandes e profundas eu tive dentro da minha própria casa, né? Adorando a Deus, quando eu ligava o som alto, nas alturas, né? Então, assim, eu sempre tive essas experiências com Deus. Mas uma experiência que me marcou muito foi o CD Ele Reina, né? Que foi o primeiro CD que eu gravei. Quando eu vi o CD Ele Reina concluído, assim, fiz uma oração, assim, uma entrega profunda a Deus, e aquele momento marcou muito a minha vida. Cara, e quando eu peguei o CD na mão, assim, peguei ele na mão e disse, tá pronto, sabe? O povo vai ouvir, o pessoal vai ouvir, a minha geração vai ser abençoada por isso, por esse CD. Foi uma experiência linda, linda mesmo com Deus, né? De Deus ele ter me presenteado com aquilo e ao mesmo tempo eu estar dando de presente a ele aquele CD que foi tão desafiador, né, pra mim. Então, esse realmente foi uma experiência muito bacana, muito linda com o nosso ABA, né?
E com quantos anos você casou, né? Eu casei nova. Olha só, vou revelar pra vocês. Eu casei com 18 anos, pessoal, né? Com uma pessoa maravilhosa, né? Que é meu esposo, Josimar Xavier. Casei com 18 anos, sou uma mulher muito feliz, né? Eu costumo sempre dizer, case certo, né? Deus tem a pessoa certa pra você, na hora certa, no tempo certo, no momento certo. E Deus, Ele me deu essa pessoa no momento certo, na hora certa. E fez tudo como Ele queria, como Ele tinha sonhado pra minha vida. E hoje, graças a Deus, eu vivo debaixo da bênção de Deus, em nome de Jesus, tá? E Lu, né? Lu Oliveira. Então ela pergunta aqui também, Thalita, qual é as suas inspirações? Qual foram as suas lutas e suas provações? Vamos lá para as inspirações, né? Eu tenho algumas inspirações, né? Que a gente sempre tem que ter inspirações em quem a gente se inspira, em quem a gente, né, gosta de ouvir, gosta de ser abençoado pela vida daquela pessoa. E eu tenho várias inspirações musicais, mas eu tenho algumas que eu vou citar aqui que me marcam muito, né? Eu tenho a Nívia Soares como inspiração, né? É uma pessoa que marca a minha geração mesmo, a nossa geração, com a vida dela, com o estilo de vida, com o modelo de vida, com a forma da entrega, da adoração a Deus, né? Então, assim, eu admiro muito, muito, muito a Nívia Soares, né? Muito mesmo. E tenho sido muito abençoada por ela. A outra minha inspiração é a Fernanda Brum, né? Eu amo muito a Fernanda Brum, gosto dos graves, gosto do estilo musical, né? Tenho sido também muito abençoada por ela. E minha outra inspiração, né? É a Tasha Cabas, ela é uma cantora, gente, muito top. Vai lá escutar ela se você ainda não ouviu. Ela abençoa minha vida muito, 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 muito. E Deus tem usado ela para essa nação, né? E a outra inspiração que eu tenho é a Kim Walker, né? E muito, muito abençoada por Deus. É um ministério aí brilhante, né? Onde vem marcando vidas, curando vidas, sarando nações, né? Então, assim, essas são algumas das minhas inspirações, tá bom? Então ela pergunta sobre lutas e provações. Lutas a gente sempre vai ter até chegar no céu, né? Até aqui na terra a gente vai ter luta, quando chegar no céu que para, né? Então, assim, a gente sempre tem lutas, tem dificuldades, tem provações, mas a minha palavra para você que passa por dificuldades e por provações é avance. Nunca desista na primeira luta, na primeira provação, nem na segunda, nem na terceira. Sempre vai ter, mas Deus sempre estará ao seu lado. Amém? Vamos lá para a 8ª pergunta, e essa é a da Ju. Ela mora no Rio de Janeiro e ela pergunta assim, Thalita, vem novas músicas por aí? Meu Deus, vem sim, Ju. Vem muita música nova por aí, muita composição, né? Deus, Ele tem me feito compor como nunca antes. Eu fico até perplexa com o que Deus tem feito na nossa vida nesses últimos dias. Tem nos dado composições muito, muito fortes, marcantes e que vai abençoar a tua vida, né? Eu compus há pouco tempo a música Teu Chamado, que está sendo já cantada e eu estou muito feliz, né? E tá vindo a nova música aí, A Noiva, né? É muito forte, pessoal, essa música. Então, Ju, vem muita coisa boa por aí. Então, acompanha aqui no YouTube, no Instagram, nas nossas redes sociais e seja muito abençoada pelo nosso ministério. Esse é o desejo do meu coração, tá bom? Vamos para a penúltima pergunta. E essa pergunta é a do Felipe. Felipe Dias, né? O nome dele. Ele mora em Morrinhos, Ceará. Beijo, Ceará. Beijo, Felipe. Muito obrigada pela sua pergunta. Ele pergunta assim: Thalita, você pretende gravar mais um CD? Foi o que eu tinha respondido, Felipe, anteriormente, né? A gente vai em 2018, é o EP Teu Chamado, que é com 5 composições, né? Então esse é o projeto para 2018, tá bom, Felipe? E vamos agora para a última pergunta, 10ª e última, que é da Alana Lierge. Ela pergunta assim. Ela mora em Macau, ela é de Macau, mas atualmente ela mora em Natal. Ela pergunta assim:
Ela fala assim: Olá, Thalita, adorei te conhecer, você é uma bênção e que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida e a tua família. Amém, amém, eu recebo. E ela pergunta assim: você poderia me falar um pouco sobre o seu testemunho e como você encontrou Jesus? É a última pergunta e eu encerro dizendo que o meu testemunho é curto, né? Mas com certeza vai abençoar a tua vida, né? Eu sou, como eu já falei pra você, de família cristã, de um lar cristão. E eu sempre fui criada nos princípios cristãos, né? Abençoada pelos meus pais, pela minha família, sempre com a palavra de Deus, sempre meu pai sempre foi pastor, né? Então assim, eu tenho uma história na igreja, né, desde pequena, desde adolescente e tal. E quando chegou na fase da adolescência, deixa eu lembrar o nome dela. Alana, quando eu cheguei na fase da adolescência, eu decidi mesmo ter um encontro com Deus, né? De ter essa experiência com Deus, de não apenas ouvir falar de quem era Deus, né? Eu apenas ouvia falar testemunhos, milagres, mas eu queria vivenciar isso. Então foi um momento bem decisivo do testemunho, né? Que quando eu realmente quis viver, né, viver para Deus, viver isso, viver o chamado, acreditar, né, que foi aquilo que eu tinha falado, de acreditar naquilo que Deus tinha para mim. E eu fui crescendo em graça e em conhecimento, e hoje, graças a Deus, tô aqui vivendo o melhor de Deus, né, o melhor de Deus. E como eu me encontrei com Jesus? Eu me encontrei com Jesus dentro da minha própria casa, como eu já falei para vocês, dentro do meu próprio lar, ouvindo canções, buscando a Deus, querendo saber quem Ele era. Eu sempre fui muito curiosa em saber quem era Deus, né? Quem é Jesus? Será que é só o que ouve falar? Não, eu não queria só ouvir falar, eu queria vivenciar, né? Eu queria vivenciar experiências, eu queria vivenciar mesmo esse amor, essas águas mais profundas que tanto se falavam, né? Então, quando eu decidi mergulhar, eu encontrei realmente esse amor, esse pai que cuida, esse pai que zela por nós. Então, foi um momento muito decisivo da minha vida, na adolescência, quando eu decidi mergulhar nas águas mais profundas e conhecer a Deus como Ele é. Realmente, quando você conhece, você nunca mais quer deixar, você não consegue parar de orar, você não consegue parar de jejuar, você não consegue parar de buscar a Ele, porque é a melhor coisa da vida, é ouvir a voz dele, é estar do lado dele, sabe? É conhecer ele verdadeiramente como ele é, certo? Então eu espero poder ter abençoado a sua vida de alguma forma, tá bom? As perguntas que eu não respondi, me perdoa, que são muitas, mas as que eu achei bem importante, eu tô externando aqui pra vocês, e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família. E você ainda que não segue aqui o canal, que não se inscreveu, se inscreve no canal, me siga lá no Instagram e vamos seguir juntos respondendo sim para o chamado do Pai. Beijo, 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 eu amo vocês, continue orando por nós.